Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Quero também aqui expressar as felicitações aos profissionais médicos. Acho que nesse momento presente na sala, só a nossa irmã Elaine, e por meio dela queremos estender os nossos agradecimentos a estes profissionais que Deus deu o dom da arte de curar, e aqueles que são cristãos podem fazer isso duas vezes. No seu trabalho curam o físico, mas também podem, por meio da palavra de Deus, curar a alma, o espírito daqueles que estão perdidos. Fica a nossa menção de homenagem aos profissionais médicos nesse dia, assim como parabenizar aos nossos irmãos. Já deixamos lá no WhatsApp, mas não estão presentes, mas vão receber certamente o nosso abraço, o nosso carinho, o irmão Paulo e a nossa irmã Amparo, pela data de mais um ano de vida, que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Estamos aqui para louvar ao Senhor e começamos esse dia agradecendo por esse belo dia que o Senhor nos deu, né? Às vezes amanhece chuvoso e nós nem sempre estamos, às vezes, dispostos a agradecer o dia chuvoso. Gostamos do dia de sol, mas o dia chuvoso tem o seu valor, tem a sua importância, senão os nossos reservatórios estariam vazios, e nós vemos o amor e a perfeição de Deus tanto no dia de sol quanto no dia de chuva. Por isso somos gratos a Ele também por esses momentos preciosos que Ele nos dá aqui em comunhão com a igreja. Quero que os irmãos abram a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler somente o verso 13. Tem tudo a ver com essa última canção que Salomão entoou, e é uma canção que, embora não exista nenhuma inconsistência litúrgica cantarmos cantarei ao Senhor, cantarei seu amor, mas poderíamos também substituir aí de uma forma mais preciosa: viverei seu amor para sempre. Porque temos ouvido falar muito de amor pelo mundo em que vivemos, mas pouco temos vivido. E nesta canção fala de cantar, e eu entendo que nós precisamos cantar no sentido de anunciar o amor de Deus, mas também precisamos viver para sempre o amor de Deus. Esse é um texto bem conhecido, um versículo bem conhecido, que diz assim: portanto, agora existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o que torna esse versículo um versículo diferente é porque ele termina dizendo: porém, o maior deles é o amor. E é sobre o amor que eu quero ministrar aos irmãos, compartilhar um pouco da palavra de Deus acerca da principal virtude do cristão, que é amar. E Paulo escreveu esse texto, que é uma canção, exatamente quando aqueles irmãos em Corinto estavam no meio de uma discussão a respeito dos dons que os cristãos recebem de Deus. Acerca de dons que falam sobre habilidade. E Paulo, então, compõe ou reserva um espaço nessa carta em que ele dirige aos irmãos ali em Corinto para falar do amor. Mas ele não coloca ali o amor como sendo mais um elemento dos dons que Deus dá. Não. Por outro lado, ele dá um destaque em todo esse texto, de uma forma
superior ao amor. E o texto que nós já conhecemos, e você pode ler depois, vai deixar bem claro que os dons variam conforme a vontade de Deus. Deus dá aos dons a quem Ele quer, da forma com que Ele quer, mas o amor Deus dá a todos. Diferente dos dons em que vai ser escolhido aqueles que terão esse ou aquele dom, o amor é dado a todos. O texto também vai nos ensinar que os dons duram por só um tempo. Eles duram por um período, mas o amor é para sempre. E o texto também vai nos deixar claro que, sem o amor, nenhum daqueles dons tem grande valor. É exatamente o amor que torna os dons terem um valor especial, ou terem uma característica especial. E é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã, acerca dessa virtude que precisa ser a marca do cristão, que é amar. Um amor que ele vem de Deus, e esse amor de Deus que não pode ser mensurado, que não pode ser medido, que não tem fim, ele é transferido ou passado ao homem. O amor também é um atributo de Deus, ou talvez até mais do que um atributo de Deus, porque ele faz parte da essência de Deus, mas como atributo, ele faz parte daquele atributo divino que é compartilhado com o ser humano. Então, a despeito de algumas vezes acharmos que é impossível amar como Jesus amou, na realidade, o que a Bíblia nos ensina é que a discussão não é se é impossível amar como Jesus amou, a discussão é exatamente entender que precisamos amar como Cristo amou. E por isso ele colocou neste dom a característica de ser transferido ao homem. E baseado em João 13:35, o filósofo e teólogo americano Francis Schaeffer vai dizer que, ou ele afirma que o amor é a apologética final, é o argumento irresistível. Porque o que está escrito lá em João 13:35 é exatamente isso, irmão. Nisto conhecerão todos que nós somos discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Por isso que ele vai dizer desta forma, que o amor é o argumento irresistível. Muitos chegarão ao conhecimento de Deus por contemplarem o amor que existe entre os cristãos. Ainda o próprio Jesus vai dizer que o amor é o maior de todos os mandamentos. Quando ele foi questionado sobre como simplificar a lei, vamos dizer assim, né? Diante daquele questionamento de como é como se ali o ser humano, dentro da sua limitação, estivesse perguntando assim, existe tanta regra, tanta lei, mas como é que a gente resume isso? Como é que a gente reduz isso a algo? E talvez fizeram aquela pergunta achando que era impossível alcançar uma resposta, mas Jesus, na sua sabedoria, responde a eles que o maior de todos os mandamentos, ou o resumo de toda a lei, ou aquilo que é o mais essencial para cumprirmos toda a lei, é amar a Deus e ao próximo. E nisso se resume a lei. Ainda em Romanos 13, no verso 8, eu quero ler esse texto aqui, ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem a lei cumprida. Então, o amor, ele é o cumprimento da lei. Quando nós vivemos a realidade de amor, nós estamos cumprindo a lei.
Quem ama a Deus não tem outros deuses, não tem outras imagens, não tem outras coisas que tomem o lugar de Deus, não toma o nome de Deus em vão, não profana ou não rejeita o dia do Senhor. Quem ama a Deus honra o pai e a mãe, não adultera, não rouba, não difama, não cobiça, porque o amor faz com que todas estas coisas sejam vencidas e superadas. Porque ele está num patamar superior. Ainda em Coríntios 8, do 1 ao 3, ele vai dizer assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos nós somos senhores do saber. E aí ele diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém sabe julgar alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Ou seja, o amor é mais importante do que o conhecimento quando nós lemos aqui, porque ele diz: o saber ensoberbece, nos coloca superior ao próximo. Mas o amor edifica. O amor é mais importante do que os dons espirituais, já vimos isso, e se você for ler 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, isso vai ficar evidente, que o amor é mais importante do que os dons, porque os dons vão passar, mas o amor permanece para sempre. O amor é mais importante do que a própria caridade e o martírio. Na realidade, o amor está acima da caridade. Às vezes, no mundo de hoje, nós tentamos reduzir o amor exclusivamente ao ato de caridade, mas a caridade está contido no amor. Mas o amor é muito maior do que a caridade, do que o martírio. Isso também fica claro nesse texto de 1 Coríntios 13, quando ele diz: ainda que eu dê todos os meus bens, ou ainda entregue o meu corpo para ser queimado vivo, se não tiver amor, nada disso tem valor. Diante de tudo isso que lemos nesse momento introdutório, fica claro, ou podemos afirmar, que o amor é a essência da vida cristã. Viver o amor é a prova da maturidade cristã. Por isso, Paulo descreve essas três coisas como sendo o tripé daquele que sustenta a vida cristã: a fé, a esperança e o amor. São três pilares que sustentam a vida cristã de qualquer ser humano cristão. Precisamos ter fé, precisamos ter a esperança, mas ele destaca que, acima de tudo, precisamos ter o amor. O amor é a evidência incontestável da conversão. E nós vemos isso em textos bíblicos, porque ele vai dizer: aquele que ama os seus irmãos passou da morte para a vida. E quem não ama, vai estar lá em 1 João 4, e quem não ama até agora está nas trevas, mas aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. E quem não ama ao seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Então, 1 João, o João nas suas cartas, vai nos ensinar que o amor é a evidência da conversão. E diante de tudo que falamos nessa introdução, isso já seria suficiente para terminarmos por aqui. Porque demonstra o quão essa virtude, o quão esse atributo que é transferido de Deus para nós é essencial, e o quanto nós devemos ter isso como um alvo e perseguir viver uma vida de amor cada dia mais próxima de como o Mestre nos ensinou. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos ainda são algumas compreensões acerca disso. Se nós não compreendermos de uma forma prática porque Deus nos orienta e nos dá um dom falando sobre a importância de amar, nos dar esse atributo para que desenvolvamos essa virtude, nós vamos viver como a maioria das pessoas. Todo mundo reconhece a importância do amor, todo mundo fala sobre o amor, mas poucos vivem a realidade do amor como ela deve realmente ser
vivida. E isso é fruto desta falta de compreensão acerca do que é o amor. E a primeira coisa que nós precisamos compreender, ou a primeira fase dessa compreensão do amor, é que o amor é o maior dos mandamentos. Lucas 10, 27 vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nessa frase de Lucas, o que ele está dizendo é estabelecendo o requisito mínimo. No momento em que eu compreendo que o maior dos mandamentos é o amor, eu preciso entender que este é o mandamento em que eu devo perseguir constantemente. É aquele objetivo que deve estar posto todos os dias em algum local visível para que eu possa estar compreendendo e olhando para ele, para que eu possa estar a cada dia mensurando o quanto ou perto, numa régua, eu estou mais próximo ou mais distante desse mandamento. E dentro dessa compreensão de que o mandamento é o maior, o amor é o maior dos mandamentos, Lucas, em 10, 27, num diálogo de Jesus ali com seus discípulos, ele vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele estabelece nessa relação de amor horizontal o requisito mínimo. Porque antes, aquelas pessoas, quando estavam ali conversando com Jesus, o que eles conheciam era uma lei da retribuição. Uma lei que pregava a ideia do olho por olho, dente por dente. Uma lei que dizia que eu deveria amar o meu próximo, mas devia odiar o meu inimigo. Uma lei que, antes da vinda de Cristo, ensinava um padrão equivocado, um padrão limitado, aonde eu amava as pessoas supostamente boas para mim, mas desprezava aquelas que não eram supostamente boas para mim. Mas Jesus vai trazer um requisito mínimo, que é amar a todos, inclusive aos nossos inimigos. Nós devemos amar ao próximo. E esse próximo, ele independe de quem seja. Independe de quem seja. Em alguns estudos, há quem diga que o grande princípio do avivamento na Coreia, em 1907, foi exatamente por eles estudarem e compreenderem, na primeira epístola de João, a necessidade de amar ao invés de odiar. E ali surge o grande avivamento na Coreia do Sul. Esse texto nos ensina também, de Lucas 10, 27, que amar o próximo é fazer por ele exatamente o que nós queremos que faça por nós. Todos nós temos necessidades e queremos que elas sejam supridas. Mas não devemos apenas nos colocar em primeiro lugar ou olhar tão somente para nós. Quando fazemos isso, nós anulamos ou dificultamos a ideia do auxílio e do repartir. É por isso que Jesus deu aos seus discípulos a parábola do bom samaritano. Aquele que passou diante de alguém que talvez não era o seu próximo no entendimento limitado da lei que era posta. Porque era alguém que não lhe amava. Era um povo que vivia em conflito. Então, pela lei que existia, aquele não era alguém que eu deveria demonstrar amor, mas pelo ensinamento de Cristo. O amor deve ser o requisito mínimo e deve ser demonstrado a todos. E por isso nós aprendemos com a parábola do bom samaritano. Aquele que está disposto e atento às necessidades do próximo, seja quem for o próximo. Seja qual for o risco em que ele esteja correndo. É por isso que esse amor que Jesus nos ensina e quer que a igreja desenvolva e viva, que não só cante, mas que também viva, é muito mais do que amar o irmão. Mas estar próximo da pessoa necessitada. É fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem. Independente de quem seja o próximo.
o estranho, o parente, um vizinho, ou até mesmo alguém tido como inimigo. O próximo sempre será aquele que está diante de nós com alguma necessidade e que nós temos como estender a mão para auxiliá-lo. Jesus falou em dar pão, água, roupa, visitar os pobres, os presos, como uma evidência de que nós somos servos de Deus. João Batista, no seu discurso de Lucas 3, você pode ler todo o capítulo de Lucas 3, eu vou destacar aqui apenas os versos 8 e 10, mas você pode ler o texto todo e você vai ver ali o ensinamento de João Batista, e ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse é o verso 8. E esse é um verso importante que nós precisamos entender, porque muitas vezes esse trecho de João Batista é compreendido de forma equivocada, e é por isso que muita gente coloca a caridade como sendo um elemento de santificação, de purificação, como sendo um elemento capaz de dar a salvação ao homem, ou a perfeição ao homem, porque as pessoas desprezam exatamente o verso 8. E é por isso que eu quero dar um destaque antes de continuar. Quando ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se eu vou produzir um fruto, o que ele vai falar depois é um resultado, é o fruto do arrependimento, ou seja, é o resultado de alguém que já foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Então, quando ele diz produzir frutos dignos de arrependimento, e ele vai elencar ali questões sociais, questões relacionadas a caridade, ela vem como um resultado de alguém que já foi salvo, de alguém que já demonstrou o arrependimento. Por isso é que a caridade ela é importante. O cristão precisa entender e viver uma vida de caridade. Caridade está intrínseca à realidade do amor, mas não é a caridade que nos santifica e que nos purifica, porque ela é apenas um fruto, um resultado daqueles que já manifestaram arrependimento. E quando nós manifestamos arrependimento, somos pessoas salvas em Cristo Jesus. Então a multidão interrogavam a ele acerca do que deveriam fazer, no verso 10. Né? Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro ele diz, João Batista, ali no seu discurso, que aquele povo deveria produzir frutos dignos de arrependimento. No verso 10, então, eles vão lá e questionam a ele o que eles deveriam fazer. E João Batista lhe responde e diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, aqui ele demonstrando essa necessidade da compreensão do amor como alguém que está disposto a suprir a necessidade do próximo, de repartir as coisas para que a necessidade do outro seja suprida. O amor, ou o amar ao próximo também, irmãos, dá sentido à vida. Entender o amor como um mandamento maior traz para nós um sentido da vida. E quem fala isso não sou eu, mas eu trago aqui um relato de vida, por coincidência hoje, no Dia do Médico, de um neurocirurgião chamado Viktor Frankl. E ele que foi contemporâneo a nós, morreu em 1997, e que passou, ou que se salvou da morte passando pela prisão nazista. Ele era um austríaco, e ele foi para a prisão nazista, e ele, em um dos seus relatos, ele diz que uma das coisas que ajudou e deu forças a ele foi a necessidade, ou foi o entendimento, a compreensão da necessidade de ajudar pessoas e de pensar mais no próximo do que em si mesmo. E Viktor Frankl faz parte daqueles que foram pessoas inspiradas por Deus e que tantos ajudaram
pessoas a serem salvas da mão dos nazistas. James Hunter, no seu livro O Monge Executivo, vai nos ensinar algo que é importante. O amor não é aquilo que a gente sente, mas é aquilo que a gente faz. Esse talvez é o maior aprendizado deste livro, em que ele fala. É um livro que fala sobre liderança, mas que fala sobre a liderança pautada no amor. Não é um livro estritamente cristão, mas é um livro que usa a base da essência do que foi a liderança de Cristo. Uma liderança baseada no amor. Então, o amor não é aquilo que sentimos, mas é aquilo que fazemos. E nós precisamos compreender isso. A segunda fase da compreensão do amor, irmãos, é que além de ser o maior mandamento, ele é um novo mandamento. João 13, 34, 35, o próprio Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros, uns pelos outros. Então, um novo mandamento em seu perfeito exemplo. Um novo mandamento no sentido de que Cristo nos mostra como fazer isso. E ele diz: como eu vos amei. E como foi que Cristo nos amou? Sempre que eu entro nessa reflexão, eu sempre lembro da forma tão emblemática e carismática e cheia de paixão que nosso querido irmão Josafá sempre falava daquele trecho de João, que Cristo amou de tal maneira, e ele sempre dava uma ênfase tão importante nessa questão do tal maneira, de uma forma sem limites, difícil de explicar. E eu lembro da primeira vez que ele ensinou isso para a gente, ainda na aula aos adolescentes, lá no fundo, não era lá em cima, a gente fazia normalmente lá no fundo. E essa é uma das aulas que sempre ficou marcado, principalmente pelo entusiasmo pelo qual ele falava e principalmente pela capacidade, pela inspiração que Deus sempre deu a ele, mestre Josafá, e nos ensinava isso. Então, esse amor de tal maneira em que ele nos ensina, fala exatamente desse amor sem limites, que vai até as últimas consequências, que vai até o fim. Por isso, todas as vezes em que eu falo sobre amor, e aí vão me desculpar os pais, embora eu sei que os pais amem de uma forma sobrenatural, mas é impressionante, ou talvez como o amor de mãe se assemelha ou se aproxima de tal forma a esse amor divino de alguém que está sempre disposto a se entregar e a ir além, sempre disposto a perdoar, e é por isso que nós muitas vezes confundimos as mães, achando que às vezes está passando a mão pela cabeça do filho, quando na realidade tudo aquilo é fruto do amor, e às vezes nós estamos tendo uma compreensão equivocada sobre o que acontece. E foi assim que Jesus nos ensinou. Amou sem limites, foi até as últimas consequências, deixou a sua glória, desceu dos céus, se encarnou, se fez servo, sofreu, foi perseguido, cuspido, pregado numa cruz. Tudo isso por amar a mim e a você, meu irmão. E é assim que ele quer que nós façamos. Mas de forma prática, como que é esse amor de Cristo? Como nós vamos entender esse amor de Cristo para que nós possamos viver esse amor e manifestar para com os outros? Primeiro é que ele é um amor perseverante. Tem um verso aqui que eu separei que demonstra essa característica de amor perseverante de Cristo. Está em 1 Coríntios 13, verso 1, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé de transpor os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua
os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nenhum proveito teria. Cristo nos amou e amou os seus discípulos até o fim. Tem uma frase que eu gosto do Filipenses, que diz que não há nada em que a gente possa fazer, nada. Nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, e nem nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. É um amor constante e perseverante. E talvez esse é um aprendizado que nós devemos ter de forma prática nessa vida, porque às vezes o amor humano, ele é temporário, passageiro, e ele às vezes ele não resiste a alguns problemas, ou pelo menos aquilo que nós chamamos de amor humano. Ele tende a não resistir a algumas adversidades. Ele tende a se cansar com o tempo. Mas o que Deus nos ensina é que a característica do amor é ser perfeito. O amor também é humilde. O amor também é humilde. Aliás, eu até li aqui equivocado. Li 1 Coríntios 3, ou 1 Coríntios 13, 1 ao 3, mas na realidade o texto correto é João 13, 1. Deixa eu fazer aqui essa correção. Ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, perseverou. Amar até o fim dá essa ideia de perseverança e de constância. E aqui eu acabei lendo ali o trecho equivocado. Ainda em João 13, o versos 4 e 5 vai mostrar para a gente uma outra coisa, que no amor existe a humildade. Então ele vai dizer aqui: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar aos pés dos discípulos, enxugando-lhes com a toalha com que estava cingido. Esse é o amor que Jesus nos ensina, o amor da humildade, em que não se coloca acima do outro. Mesmo que você o seja melhor por alguma característica, você não manifesta isso no sentido de menosprezar o outro. É por isso que em vários outros momentos, Paulo, que entendeu isso, vai nos ensinar a não desejar ser maior do que ninguém. E ele vai dizer, irmãos, e ele está falando para a igreja, ninguém considere maior do que o outro. Pelo contrário, considere sempre os outros maiores do que você mesmo. Um sinônimo de humildade. Uma característica prática do amor. Ser humilde. O amor que serve até o inimigo. E aí tem uma história muito bacana, acredito que muitos conheçam essa história, que é a história do Abraham Lincoln. E ele enfrentou o seu adversário na campanha presidencial, e o seu adversário fez duras críticas. Alguns que estudam a história dizem que talvez aquela tenha sido a primeira campanha em que existiu tantas farpas. A gente ouve nas campanhas mais atuais de hoje, mais do que falar propostas, as pessoas só falam mal um dos outros. E segundo alguns historiadores, parece que o primeiro ato, a primeira forma de se fazer uma disputa eleitoral, assim foi nessa campanha entre o Stanton e o Abraham Lincoln. Só que mesmo recebendo diversas críticas, recebendo apelidos humilhantes, a história está escrita e ela deixa bem clara isso. E Abraham Lincoln, depois que ganhou as eleições, nomeou o ministro de guerra. E quando ele foi questionado acerca disso, ele disse que a melhor maneira de se vencer o inimigo é fazendo-se amigo dele. Conta a história que quando Abraham Lincoln foi assassinado em 14 de abril de 65, o Stanton chorou em seu funeral e fez um discurso eloquente e emocionante. E ali ficou gravado a sua frase quando ele mencionava que Abraham Lincoln foi um dos maiores estadistas americanos de todos os tempos.
um amor que vai até aos seus inimigos e aos seus adversários. Amar como Jesus amou. Amar os irmãos como Cristo amou é um mandamento, um novo mandamento em seus motivos mais inspiracionais que podem ter. Veja comigo em 1 João, em 1 João 3, verso 16, né? na carta João 3,16, vai dizer: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quando nós estudamos as cartas de Paulo, nós vemos ele fazendo essa menção aos crentes da Macedônia, que eram muito mais do que a oferta generosa que aqueles irmãos davam. Mas eles de fato estavam dispostos a viver a realidade do amor de Cristo. Uma história que conheci recente, que é do Sadhu, no Tibete, Sadhu Sundar, um missionário indiano, em que o seu lema era pautado em João 8,35, aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. E ele é um símbolo do amor também, de alguém que deu a sua vida. E mesmo num país onde a perseguição ainda é forte sobre os cristãos, se converteu ao cristianismo e virou um missionário, e passou a caminhar pelo seu país ao longo do tempo, evangelizando e levando o amor de Cristo. E ele ficou conhecido como Sadhu Sundar do Tibete, porque todos os anos ele ia pelo menos uma vez ao Tibete. E em uma dessas últimas idas, em 1965, ele é desaparecido. A história não sabe ao certo o que aconteceu, se foi perseguição ou se aconteceu algum outro problema. O fato é que ali se findou a história de Sadhu, de um homem que lutou contra um país inteiro, mesmo colocando a sua vida em risco para anunciar o Evangelho de Cristo. Amar os irmãos como Cristo amou é um mandamento glorioso em seus resultados. O amor, como nós já vimos alguns poetas falarem, vale mais do que 1000 palavras. O mundo escuta muitos discursos sobre o amor, mas ainda tem tido poucas obras acerca do amor. O amor e a paz têm sido talvez um dos mais discursos deste mundo. A Bíblia, inclusive, fala que os discursos de paz seriam um dos sinais dos princípios do fim. E essa paz que o mundo prega é exatamente a ausência de dor, de sofrimento. E isso só é possível se as pessoas vivessem mais o amor. Porque quando nós vivemos o amor, a tendência é que nós não queiramos mais ferir o outro, mas vamos estender a mão para ajudar. Então não adianta pedir paz se não vivemos a realidade de amor. E é por isso que a Bíblia deixa clara que o mundo vai nos conhecer não por sermos discípulos, porque temos uma ortodoxia forte como a igreja de Efésios. Não é porque nós somos grandes defensores da fé cristã que nós seremos conhecidos como cristãos. Porque os muçulmanos também são grandes defensores da sua fé. Várias outras religiões também têm posturas ortodoxas muito fortes e eles defendem a sua crença. Então não é porque, embora seja importante defendermos, não é porque defendemos a nossa crença com uma ortodoxia segura, firme, que seremos conhecidos. Não é pela nossa liturgia, nem pelos nossos dons, não é pela nossa forma de fazer culto, não é pela nossa forma de fazer as coisas acontecerem dentro da religião cristã, mas é pelo amor que a Bíblia nos ensina, em que o mundo vai conhecer que nós somos cristãos. Porque é exatamente o amor que falta no mundo. E nós só podemos manifestar esse amor de fato se nós tivermos a Cristo. E como nós
que aceitamos e vivemos e nos arrependemos e fomos alcançados por Cristo através do seu Espírito Santo, temos a capacidade de desenvolver esse atributo de Deus, assim como Cristo. Por mais difícil que possa parecer, o Espírito Santo em nós pode nos fazer amar como Cristo amou. E a terceira e última compreensão que precisamos ter do amor é que a característica principal do amor é de unificar, é de trazer unidade. João 17, 26 vai dizer: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste seja neles e eu neles esteja. Assim como o Pai ama o Filho, assim como o Filho ama o Pai, e assim como o Espírito Santo ama o Pai e o Filho. E esse é um amor unificador, que esteve em Cristo Jesus quando ele veio na Terra. Desta mesma forma é que Deus queria que isso acontecesse conosco. E assim Jesus faz ali na sua oração, da mesma forma que Jesus foi alcançado por esse amor que unificava ele ao Pai e ao Espírito Santo, ele fala que esse amor possa envolver eles, nós, a Igreja de Cristo, e Cristo possa estar em nós, através da obra do Espírito Santo que é realizada nesse tempo. E é exatamente porque no passado o Deus Pai agia, no Novo Testamento Jesus agiu, o Espírito Santo age nos dias de hoje, para que Cristo seja formado em nós. E Cristo ser formado em nós significa viver o amor. Viver a realidade do amor de forma plena, para que o mundo conheça quem são verdadeiramente os filhos de Deus. O desejo de Cristo sempre foi esse, que nós fôssemos um. E esse deve ser o alvo da igreja. É por isso que nós nos reunimos, irmãos. A irmã Neuza falou no início, estamos breve a nos reunir. Por mais que você tenha se adaptado a esse formato confortável, de certa forma, no primeiro momento trouxe estranheza, mas agora traz até um certo conforto de você na sua casa estar se reunindo por essa tecnologia, está vendo as pessoas sendo ministrado pela palavra de Deus. Mas aqui não podemos ser um. A unidade fala de estar juntos. Fala de um trabalhar a dificuldade do outro. E Deus nos usa para que nós vamos formando Cristo um nos outros. E é por isso que o amor precisa estar constante. Ele precisa, o tempo todo o amor está presente. Porque às vezes eu preciso falar algo para corrigir, porque às vezes eu vou ter que ser duro com algumas coisas. É por isso que o pastor repreende, é por isso que o pastor orienta, mas tudo com amor. Porque Cristo precisa ser formado de tal forma em que vivamos a realidade do amor de Cristo, não só de palavras, mas de atos verdadeiros. E aqui eu quero concluir com duas ilustrações, que não são minhas, são tiradas de um livro de ilustração do pastor Josué Gonçalves, mas muito interessante para este momento. A primeira fala de unidade, e ele fala da unidade que nós devemos ser como purês de batata. E nessa ilustração ele diz que a batata, uma vez plantada, elas crescem por tubérculos, que são raízes, né? Então você tem lá, elas saem raízes, e toda a batata, quando nasce ali, esses tubérculos, eles são 3 ou 4 daquela semente. Então as batatas, elas nascem separadas. Elas não estão unidas quando são plantadas. Mas elas são juntadas quando elas são colocadas no saco, quando elas são cortadas. E principalmente quando elas viram um purê. Ali já não há mais diferença entre uma e outra. Todas se tornaram um. E isso é o que vai acontecer conosco de forma plena quando estivermos com Cristo na glória. Mas aqui na terra precisamos viver a realidade da unidade, buscar a cada dia sermos um em amor em Cristo Jesus. E concluo com uma última ilustração também deste livro, que agora sim fala do
do amor, da ação do amor, né? A da batata falava da unidade, mas do amor fala de dois irmãos que colhiam numa lavoura. E falava de um casado com filhos e de outro solteiro, mas ambos, porque se amavam, pensaram em ajudar um ao outro. Mas eles queriam fazer isso sem falar. E então, de noite, um irmão foi ao seu celeiro e encheu um saco de mandimentos e levou para o outro irmão. Queria abençoar o irmão. Mas naquela mesma noite, em um outro horário, o outro irmão fez a mesma coisa. E depois de várias semanas, eles pensaram que algum milagre deveria estar acontecendo, porque eles colhiam e metade daquilo que ele colhia ele levava para dar para o outro irmão, mas quando ele chegava no outro dia, ele tinha de novo um inteiro, não tinha só metade. E ele não entendia o que estava acontecendo. Até que uma certa noite, os dois foram no mesmo horário e se cruzaram no caminho, cada um com seu saco nas costas, levando mantimento um para o outro. E ali eles descobriram que o milagre que eles achavam que estava acontecendo, na realidade era o milagre do amor. E ali eles se abraçaram, choraram e viveram a realidade da unidade do amor. E é assim que nós devemos viver. E é assim que nós devemos buscar a cada dia ser. E por isso eu quero terminar com João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que Deus nos abençoe, irmãos, a cada dia a viver uma realidade de amar como Cristo amou. Retorno a palavra Cida, que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus pela palavra, Robson. Que o Senhor continue te usando, continue ministrando na sua vida. Belíssima palavra, irmãos, a respeito do amor, belíssima reflexão. Que nós possamos, irmão, não apenas ouvir aquilo que foi ministrado nessa manhã, mas que a gente retenha tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi ministrado, e que nós possamos também colocar em prática, exercitar o amor que o Senhor nos ensina, amar aos outros, orar pelos nossos irmãos, ter esse amor que nós sabemos que é vindo do Senhor, que não é nosso, porque nós não amamos quem nos persegue, nós não amamos quem não gosta da gente por própria vontade nossa. Isso vem do Pai, porque, como é sempre dito, né, é muito fácil, é muito simples amar quem nos ama de volta, ter carinho, ter cuidado, orar por quem ora pela gente, por quem nos trata bem. Mas é muito difícil e é muito complicado nós mantermos o amor e orarmos por aquele que nós sabemos que não comungam muitas vezes da mesma fé, nos perseguem e muitas vezes lançam palavras de ódio para a gente. Que nós possamos, irmãos, guardar essas palavras no nosso coração e que possamos praticá-la e meditar nela todos os dias. Eu passo a palavra nesse momento para o pastor João. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Soberano e eterno Senhor, Rei dos Reis, amado Deus, amor na sua essência, e é por isso que estamos aqui. A palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, e o teu amor foi tão grande que levou Jesus a padecer o martírio na cruz, o sacrifício vicário, substituto ou substitutivo por cada um de nós. E é isso que nos traz aqui, Senhor, a estarmos não apenas como servos, mas o Senhor nos fez filhos. Glórias ao teu santo nome. Aceita a nossa gratidão e nos ajuda, Pai, a, Senhor, expressar o teu amor através das nossas relações, dos nossos relacionamentos, dos nossos gestos, das nossas ações, das nossas reações, não apenas com palavras, mas com a nossa vida, não apenas dizer que amamos, mas de fato, Pai, amarmos de coração, como Jesus Cristo nos ensina, nos ajuda a cumprir esse novo mandamento, que é esse amor sacrificial,
por misericórdia. Nesse mundo, Pai, que tanto precisa dessa expressão de amor, Senhor. Um amor verdadeiro, um amor que expressa o amor de Jesus. Louvado seja o teu nome. Aceita a nossa gratidão. Continua nos conduzindo, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos dê a graça de, no dia 8 de novembro, estarmos com toda a obra concluída, tua casa renovada, para a tua honra e glória e louvor. Ser com cada um dos teus filhos, ó Deus, que se encontram na sala virtual, aqueles que não puderam se conectar. Abençoa cada família, Senhor. O Senhor sabe cada dificuldade que algum irmão eventualmente esteja passando. O Senhor está aí, o Senhor é onipresente. E nós te pedimos, Pai, abençoa, estende a tua mão para abençoar o filho, abençoar o pai, o esposo, a esposa, a relação, as finanças, Senhor, todas as áreas. Nós pedimos a tua graça, Senhor, porque sem a tua graça nós não sobreviveremos. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe como cheiro suave, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aleluia.